Graça e paz, amados. Tudo bom? Eu quero desejar a vocês uma quarta-feira abençoada. Hoje nós estamos aqui, mais um dia, nessa bela manhã, hoje de sol, graças a Deus, para falar com vocês a respeito de mais uma palavra que o Eterno colocou ao meu coração. Hoje eu quero falar com vocês de um rei que me faz aprender muitas coisas. Esse rei era um rei que temia a Deus, era um rei que confiava em Deus e que o seu reinado estava sendo um reinado de bênção pelo temor, pela obediência que ele tinha em Deus. Esse rei se chama Josafá. E eu quero falar de um acontecido que ele vai passar e que ele vai conseguir vencer algo que muitas pessoas não conseguem vencer, que se chama o medo. Então vamos lá. A palavra se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. A palavra de Deus vai dizer que se levanta alguns reinados, ou seja, 3 reinados. Vêm os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns outros dos Amonitas vieram a peleja contra Josafá. Eles estavam interessados em tomar a terra onde Josafá estava. Estavam interessados em derrotar, em destruir Josafá e o seu reino. E a Bíblia vai dizer que essa notícia, ela vai chegar para Josafá. Quando essa notícia chega para Josafá, a palavra do Eterno vai dizer que Josafá temeu. Josafá teve medo. E ter medo é errado? Não. Ter medo é normal, amados. Eu tenho os meus medos, como você tem os seus medos. O que não pode acontecer é nós deixar esse medo nos paralisar. Não podemos parar por causa do medo. Pelo contrário, nós devemos seguir em frente. O medo não pode nos paralisar. O medo não pode nos bloquear. Por eu ter medo, eu me retrair, eu retroceder. Não. Olha que interessante. Versículo 3 vai dizer: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Josafá conhecia as suas limitações. Josafá sabia que pela força do seu braço, pelo exército que ele tinha em suas mãos, a vitória não era garantida. Certamente ele perderia. Ele não tinha carro suficiente de guerra, soldado suficiente para encarar 3 reinos. O reino dele era um reino limitado de forças humanas. Mas ele tinha um aliado, como eu e você temos esse aliado. Ele tinha o Eterno, o nosso Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizer que então ele passa a buscar a Deus. O que nós precisamos entender é que o medo, ele sempre vai vir. Mas a nossa busca a Deus nos faz seguir em frente. Você precisa buscar a Deus. Aquilo que você tem certeza que você não consegue pela força do teu braço, você precisa buscar a Deus. Ele vai fazer você vencer. Então a Bíblia vai falar que ele busca a Deus e ele apregoou o jejum em todo o Judá. Interessante, amados. Ele vai fazer com que o Eterno olhe para a situação dele. Ele vai chamar toda Judá para jejuar, para buscar o Eterno. É tremendo isso. O que nós precisamos hoje em dia é fazer isso. Quando vier o medo, você não deve sair contando para ninguém a sua dificuldade, a sua limitação. Vocês devem buscar a Deus, falar com Deus. Olha, Deus, eu não tenho condições. Eu não tenho condições de vencer. Eu não tenho condições com a minha própria força de encarar essa dificuldade. Eu estou com medo, eu temo. Mas eu sei, Deus, que o Senhor pode me fazer vencer. Eu sei que o Senhor pode me dar força. Eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Eu sei que o Senhor pode colocar as tuas mãos. E se o Senhor colocar as tuas mãos, eu vou vencer os meus medos. Tremendo, amado. Pensa, que coisa fantástica. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram
para buscarem ao Senhor. Todos se reuniram para buscar o eterno. Todos se reuniram em um só propósito, para buscar a Deus. É isso que nós devemos fazer hoje em dia. Se reunir para buscar a Deus, para buscar o eterno. É isso que nós devemos fazer. Às vezes nós tememos pela economia do Brasil, tememos pela falta de emprego, tememos por tanta coisa, pelos governantes corruptos. E o que nós precisamos fazer? Se juntar, não para sair quebrando as coisas, queimando ônibus, mas para buscar a Deus. Para que Deus entre com providência. Para que Deus coloque as suas mãos. É fantástico isso, né? E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Eterno, diante do pátio novo, e disse: Ah, Elohim, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Oh, glória, amados. Josafá está falando: tu deste esta terra para os nossos pais, a semente de Abraão, e eles construíram esta casa para o Senhor, e o teu nome está nesta casa. E se porventura vier espada, juízo, nós nos encontraremos na sua casa, clamaremos a ti, e o Senhor nos ouvirá e nos livrará. Amados, a casa de Deus é o nosso lugar, onde nós clamamos, e Deus ouve a nossa voz e nos livra. Josafá vai continuar. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelo qual não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Deus não vai permitir que Israel destrua eles, e agora o preço que eles estão querendo pagar é vindo para lançar fora da herança que nos fizeste herdar. Olha o que Josafá está falando. O Senhor poupou, Deus, esses reinos. E agora o pago que eles dão é vindo contra nós, para nos tirar de uma terra que o Senhor nos deu. Ah, Deus nosso, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que fantástico, querido. Porque em nós não há força perante essa grande multidão. Ele está falando para Deus: Deus, em nós não tem como. Eu não posso, Judá não pode, e contra eles, que vem contra nós, e não sabemos nós o que vamos fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ei, pare para pensar agora. O que é mais interessante? Você ser cheio de força ou os teus olhos estarem em Deus? O apóstolo Paulo, ele vai falar algo muito interessante. Ele vai falar que na fraqueza é onde o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus não chama os fortes. Deus chama quem é fraco. Não existe super-herói, nem Mulher Maravilha. Na sua fragilidade é que o poder de Deus se manifesta. Coloca os seus olhos em Deus neste dia, querido.
Deixa ele fazer o que ele tem que fazer. Não coloca as suas mãos. Você já percebeu que todas as vezes que nós queremos colocar a nossa mão em algo, esse algo ele passa a se dificultar mais. Ele fede mais por nós mexermos. Porque Deus não quer que nós colocamos a nossa mão. Deus quer que nós olhamos para ele e confiamos nele. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Aí vai ficar fantástico. Então veio o Espírito do Eterno no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Eterno vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O Eterno vai responder. O Eterno se alegra com Josafá, porque Josafá enxergou que somente ele poderia dar vitória. Então ele vai falar: não temas, Judá, Jerusalém, nem tu, ó rei Josafá, por essa grande multidão que está vindo, porque a peleja agora, Josafá, não é mais tua, a peleja agora é minha. Deus está falando para Josafá: você não vai precisar levantar a tua espada. Teus soldados não precisarão levantar a espada. Deus está falando com você que está aí do outro lado. Essa peleja que você está enfrentando, não levante a tua espada, não levante a tua mão. Confia em Deus. Ele pelejará por vós. Olha só. Amanhã descereis contra ele, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jereuel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai de pé, e vede a salvação do Eterno para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Sabe o que Deus está falando? Ei, parai, está de pé e vede o livramento do Senhor. Pode sair o encontro, porque vocês vão ver o Senhor que está convosco. Não fica com medo. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Eterno, o adorando. E levantaram-se os levitas, dos filhos de Coatitas, dos filhos dos Coraitas, para louvarem o Eterno, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Crê no Senhor o teu Deus, e você estará seguro. Crede nos profetas, ainda há profeta, amados, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo de diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha só que interessante. Quando eles saíam para a guerra, na frente sempre ia quem está armado. Nessa peleja, os levitas foram na frente. Por quê? Porque a arma não seria usada. Não. A única arma que poderia ser usada naquele dia era o louvor. Louve a Deus, amado. Entrega a tua vida ao Eterno. Louve a Ele. Deixa Ele pelejar as suas pelejas. Deixa Ele lutar as tuas lutas.
porque a vitória é garantida. Agora olha só. E ao tempo em que começaram com júbilos e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe, e os do alto da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. No momento que eles começaram a louvar, o Eterno lança uma confusão e um mata o outro. Quando o rei Josafá chega, junto com seu exército, estão todos mortos. E ainda ficaram os despojos, ainda ficaram riquezas para Josafá levar para o seu reino. Fantástico esta história. O que eu aprendo? O medo nunca pode me parar. No momento em que eu estou com medo, eu devo buscar a Deus. Eu devo olhar para Deus. Eu devo louvar a Deus. Medite nessa palavra, nessa breve palavra neste dia. O seu medo não pode te paralisar. Ter medo é normal. Se sentir fraco também é normal. Mas lembre, na sua fraqueza, o poder de Deus é aperfeiçoado. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno te dê a shalom, a paz. Deus vos abençoe. Abraço, beijão.